Gratidão. E aqui a gente vai falar de duas energias fundamentais para o nosso processo de evolução, né? Para que a gente perceba que a gente está fluindo, né? Uma pessoa colocou aqui uma pergunta que ela sente que vai dar 2 passos para frente e 1 para trás, né? E ela sente que avança, mas de repente volta e fica nesse jogo. Então esse jogo é um jogo energético, né, gente? É um jogo de forças, porque a gente está evoluindo. Então, todo movimento que a gente busca crescer, expandir, subir, né, chegar mais alto, né, se elevar, sempre vai ter um movimento, né, seja dos nossos corpos, seja da nossa emoção, seja da nossa mente, de algum lugar, seja do externo mesmo, né, ou seja, das coisas do mundo, né, que ainda está nessa transição toda, que impacta a gente de alguma maneira, e a gente sente que alguma coisa trouxe a gente para trás de novo. Mas a gente não tem que desanimar com isso, né? A gente tem que perseverar. Por quê? Porque se a gente deu esse passo para frente, a gente não vai dar passos para trás. O que acontece energeticamente é que existem crenças, né? Então existem algumas coisas que às vezes travam a nossa percepção e a gente então tem essa sensação de que, tá, mas eu já fiz tudo isso, cara, e aí, né? Vai ou não vai, né? O que está acontecendo, né? Por que a realidade não mudou ainda, né? Mas cadê a linha do tempo, né? A gente não está caminhando nela, né? Então a gente nossa personalidade fica toda agitada e aí ela agita as energias. Então por isso que a gente tem que sempre se manter em equilíbrio e aguardar, né, ter um pouco de paciência com a gente mesmo, né, com nós mesmos, no processo, não forçar, não se cobrar muito, gente, não se cobre, né, esse processo ascensional a gente não pode se cobrar a perfeição, a gente tem que ir vivendo conforme a gente consegue, né, vai fazendo, vai aperfeiçoando, vai melhorando, mas percebendo esse jogo, como essa pessoa colocou, né, então a sensação de que vai e de repente volta. Isso, tem duas energias que a gente tem que trabalhar fortemente nesse processo. Uma delas é a renúncia, né? Então, tem a renúncia e tem o desapego. Elas são duas energias que parecem, né? Parece a mesma coisa, mas não é, né? A renúncia é quando a gente renuncia a alguma coisa por um objetivo, vamos dizer assim, por um objetivo maior, por algo maior, né? Então, vamos imaginar, eu renunciei uma oportunidade de trabalho, né? Eu entrei lá, comecei a trabalhar, mas aí eu senti que não era bem aquilo. E aquilo, né, por mais que estivessem me oferecendo outras coisas dentro daquele local, eu sentia que tinha algo maior. Então eu renunciei àquilo, né? Não é que eu desprezei, mas internamente houve uma energia que me puxou para ir para um outro lugar, me sinalizou que existia uma outra oportunidade. Mas, de alguma maneira, a renúncia, você ainda está ligado àquilo, né? Então, emocionalmente, você tomou uma ação ali, renunciou, porque te sinalizaram uma oportunidade melhor, e você falou, não, eu vou renunciar isso aqui por uma coisa melhor. Mas ainda fica um vínculo, fica uma ligação energética com aquilo que você deixou para trás. Aí você assume um outro cargo, um outro local, mas fica aquela sensação, né, daquele objeto que você renunciou. Então a renúncia sempre implica que a gente tem que estar nesse caminho ascensional renunciando o tempo todo, ou seja, não é que a gente abandona as coisas, ou que a gente não quer as coisas, mas é um movimento energético para que a gente não fique, né, não entre na estagnação. Então a mentoria, né, a mentoria superior sempre nos coloca, quando você começa a estar fazendo um trabalho, está fazendo um projeto, você vai fazendo e vai aprendendo. E aí você tem situações que nós temos que deixar ir, ou seja, não ficar estagnado fazendo aquilo, a mesma coisa. Por quê? Porque aí a gente começa a ficar no mesmo lugar. E na lei superior não tem pausa, gente. Então esse é o ponto. Não tem pausa, não tem parada, não tem stop, não tem pausa, não tem. É uma situação em que você tem que estar se movimentando o tempo todo
se mexendo o tempo todo, não é correndo atrás das coisas, né? Mas é um movimento interno que está sempre te sinalizando que, peraí, isso aqui você já está ok. Não precisa ficar repetindo 10, 50 vezes a mesma história. Não é como a lei material física, né? Ou seja, a terceira dimensão, por exemplo, você vai fazer um trabalho no nível intelectual apenas, você repete várias vezes, porque você precisa aprender aquela rotina, né? Aquela sequência, você precisa ter uma capacidade analítica, então você vai repetindo várias vezes determinados projetos, você faz o mesmo tipo, o mesmo modelo, a mesma coisa. Você vai com situações similares com pessoas do mesmo nível de consciência, você vai interagindo com pessoas muito parecidas, né? Ou então de níveis de consciência mais baixos, para você ir auxiliando e aprendendo, mas as coisas não crescem nesse nível. A evolução está além disso. Então, ali é necessário, você repete, para que você possa desenvolver essa lógica, esse entendimento, toda essa construção mental. Mas na lei evolutiva, é a lei que você já transcende esse nível e passa no nível imaterial, abstrato. Então, o que é necessário ali é você desenvolver essas capacidades internas para fazer trabalhos mais criativos e impactar, né? Permitir, impactar não é a palavra correta, mas desenvolver projetos que você possa agregar ao planeta. Então, são coisas maiores, né? Por exemplo, a expansão de consciência, o trabalho de expansão de consciência propriamente dito, né? De a gente buscar o trabalho interno, de fazer esse trabalho interno, ele é um trabalho que colabora para a evolução humana. Então, ele agrega pontos, áreas da nossa consciência que a gente não tem nem ideia. Então, por mais que a gente não veja, porque ele é um trabalho interno, ele começa a repercutir na comunicação das pessoas, no relacionamento entre as pessoas, tudo começa a melhorar, começa a fluir. Então, as pessoas se tornam mais amáveis, mais gentis, mais tolerantes, mais perceptivas, e elas começam a gostar de aprender sobre si mesmas. Então, essa é uma grande mudança da humanidade. Porque essa humanidade, de uma maneira geral, nunca teve interesse sobre o ensinamento de si mesmo, né? Sempre buscando as coisas lá fora, né? E nunca querendo aprender como que ela pode melhorar a si mesma. Então, é uma grande oportunidade desses projetos acontecerem. Então, para isso, a renúncia, a energia da renúncia, é um movimento que a gente faz para não ficar estagnado. Não é que a gente não quer ou despreza, nada disso, mas é para a gente aprender determinada coisa, vai para frente. Então, é sempre assim que eles nos colocam. Então, eles já normalmente colocam para a gente, né, a percepção de que aquilo já foi suficiente. Aí você vai para outro ponto. Por quê? Porque é muita coisa. Então, a informação na quinta dimensão, até nona dimensão, é uma coisa gigantesca, né? Então, para a gente viver a vida na quinta dimensão, a gente já tem uma quantidade de conhecimentos, de capacidades, muito além do que a gente tinha na terceira. Então, para a gente conseguir absorver, entender, viver isso, a gente precisa ir renunciando certas etapas, né? Então, fez um pouquinho daquela, aprendeu, já renuncia, vai para outra. E assim. Agora, a renúncia sempre mantém, de alguma maneira, essa linha, né, esses vínculos entre tudo aquilo que a gente foi vivendo. Já o desapego é uma energia onde você rompe isso. Então, você rompe com aquelas, vamos dizer, você renunciou 3, 4 coisas ali, né? Até relacionamento. Tem gente que renuncia e fala, não, eu abro mão desse relacionamento, está muito complicado, eu prefiro abrir mão dele. Nesse momento, eu abro mão. E a pessoa pega e vai embora. Tem muitas situações assim. A pessoa renuncia ao relacionamento porque aquilo está tão complicado que ela fala, eu não quero discutir nada. Eu renuncio isso aqui e acabou. Só que ela mantém ainda o vínculo, né, com aquilo, e aquilo ainda fica ali em algum momento, né? Não está totalmente desapegado do relacionamento. Agora, o desapego é justamente isso, quando a pessoa decide se desapegar completamente daquele relacionamento.
Então, aí, energeticamente, ela rompe todo e qualquer vínculo energético. Então, ela encontra a pessoa e a pessoa é como se a pessoa não, ela não fosse outra pessoa diante daquela que ela conhecia. Por quê? Porque ela rompeu o vínculo energético. Então, o vínculo energético ele é fundamental para a gente se desapegar. Então, a situação praticamente não tem mais interferência na vida daquela pessoa. Então, se ela tinha um relacionamento, estava, né, ali pegada, e ela tomou a decisão de se desapegar, não de renunciar, né? De renunciar por um momento, porque agora não dá para conversar, em algum outro momento a gente vai conversar, é uma coisa temporária, o desapego é um corte. Então, esse momento que a gente está, da transição planetária, de todas essas energias superiores, que são energias voltadas para a vida, né? Desenvolvimento da vida, da mente, da consciência, de a gente ser elevado, de a gente crescer e tudo mais, a energia do desapego é muito importante. Por quê? Porque é essa que cria os condicionamentos, as dependências psicológicas, dependências materiais, dependências físicas, dependências de todo tipo. Então, o desapego, como Jesus nos ensinou, né, o grande mestre, o que ele falou? Larga tudo e me segue. Então, o desapego é mais ou menos isso. É larga tudo e me segue. Então, seguir o caminho evolutivo exige que a gente trabalhe essas duas energias. Não quer dizer que a gente vai sair que nem um trator destruindo tudo, né? E cortando tudo. Não é assim. Por quê? Porque o momento da renúncia, o momento do desapego, a gente trabalhar essas duas energias, sempre vai acontecer. Então vai aparecer para você em algum momento a sensação de que você precisa renunciar a determinada coisa. E aí você vai perceber um movimento que você tem que fazer, porque senão você não avança. Então isso que essa pessoa comentou, que ela sente que dá 2 passos depois um para trás, é por quê? Porque tem coisas a serem renunciadas ou até desapegadas, porque de repente algo que está prendendo ela já pode tentar, né, esse desapego e ela vai dar 10 passos para frente. Por quê? Porque no momento que aquela energia que está prendendo, ela percebe que não precisa daquilo, que é carregar bagagem à toa, que é alguma situação que já não agrega mais, e ela se liberta, ela ganha impulso. Toda aquela energia que está prendendo ela vai levar ela para frente numa leveza e ela vai saltar, né, gente? Então, o salto quântico acontece também dessa forma. Aí não estamos falando do salto quântico em termos de despertar da consciência, mas os saltos quânticos que vão acontecendo o tempo todo na nossa vida. Por quê? Porque cada movimento que a gente faz, a gente tem que pensar se a gente está indo. Porque a nossa meta evolutiva, uma meta mais ampla, superior, ou se a gente está fazendo um movimento do ego, né? Que o ego fala, não, vamos lá, quero minhas coisas, tal, e se é uma coisa que está dissociada da meta superior. Quando é uma coisa que está associada, para a gente perceber, quando é algo que está associado à meta superior, flui. Aí vai fluir. Então, aquelas coisas que você também precisa que sejam resolvidas, ela vai ser resolvida. Por quê? Porque aquilo está em linha com a energia superior. Então, as duas coisas se unem e o desapego, você vai ser facilitado para se desapegar daquela situação. Caso seja uma situação que é uma coisa da pessoa, né, e que não está associada à meta superior, é mais complicado. Mas, normalmente, a renúncia e o desapego, elas estão associadas às leis superiores, né? Então, quando a gente pratica, falando tudo bem, eu renuncio isso aqui, você pratica a lei superior, ela entende, né? Ela é inteligente, ela entende que você está fazendo um movimento porque você quer melhorar, você quer expandir, você quer ir para frente, né? Você não quer ficar dando 2 passos para frente e 1 para trás. Então, ela vem, essa lei superior é aplicada em você, ela vai te ajudar trazendo ou pessoas, ou circunstâncias, ou elementos que te favorecem a sair daquela situação. Então, às vezes a pessoa está numa empresa,
que um trabalho que já desgastante. Então, ela precisa fazer esse movimento, né, de se desapegar daquilo, se desvincular completamente daquilo, já que se tornou desgastante, para que ela possa, aí sim, sair ou para uma outra possibilidade, numa outra empresa, ou para outro tipo de trabalho, porque tem muitas formas de trabalho também, né? Então, isso também é definido e ajustado se ela se sintoniza com o eu superior, porque aí o eu superior vai colocar ela no lugar mais adequado para as suas atividades. Então, essas energias, desapego e renúncia, elas fazem parte do nosso caminho o tempo todo. O que vai acontecendo é que a gente vai ficando mais esperto, mais perceptível, né? O momento que você tem que se desapegar e os momentos que você vai renunciando assim com mais facilidade, né? Você já não fica tão, ai meu Deus, não, isso, por quê, aquilo, né? Então você já começa a ser mais flexível, porque você já entendeu como é que funciona a lei superior. Então a lei superior não quer que você fique triste e jogado lá, né? Numa circunstância que não corresponde à sua capacidade, aquilo que você quer aprender, aquilo que você tem para doar e tudo mais. Então, quando percebe isso, vai te colocando e vai te trazendo e vai te mostrando que você tem que renunciar. Então você solta, renuncia, aí você soltou, renunciou, aí você ganha impulso energético para dar vários passos para frente. E aí você não volta mais. Por quê? Porque você já aprendeu isso, o mecanismo. Então sempre você vai atuando nesse mecanismo e se fortalecendo, e a lei superior vai entendendo, você vai entrando nela. Então isso é que é importante, gente. O importante é a gente viver essas leis, né? Viver a vida superior, né? Viver de acordo a esses movimentos, para que a gente possa compreender como é que eles funcionam. Então, eles não são movimentos de a gente ficar parado, sentado, falando, não, tá, hoje eu vou ver, amanhã eu vou ver. Não, é movimento. É movimento. Você está fazendo um trabalho, aquilo não está agregando para você, você tem que pausar, falar, conversar com o seu superior, né, e falar, peraí, o que eu posso fazer que pode me trazer mais bem-estar e que eu possa estar ajudando a mim e aos outros, né? Então, aí você faz esse movimento e isso vai te impulsionar e vai te levar para frente. Mas aí entra a renúncia, né? E o se desapegar para não criar condicionamento. Porque na lei superior não tem condicionamento, não é que nem a lei física, a lei material física. A lei material física criou condições para as pessoas. Então você vai trabalhar, você tem que saber determinadas coisas e tem que se comportar de acordo a determinados padrões de pensamento e sentimento. Isso não existe, né? Porque aí você começou a criar uma condição e começou a viver no mesmo nível de consciência e não conseguiu expandir. Então fica no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, pensando do mesmo jeito e não encontra soluções, e as leis superiores não atuam dessa forma. Elas atuam tirando o ser, né, da mesmice, para que ele se torne, expanda a consciência e consiga ser mais criativo e colaborativo para o mundo, né, para as mudanças que virão aí pela frente. Gratidão.